Esse é o vídeo mais importante desse canal e talvez seja o vídeo mais importante da sua vida, porque o que eu vou compartilhar aqui é a grande virada de chave. Sem esse entendimento, a sua vida não muda, ou muda muito pouco. Existe uma Natália antes de ter acesso a esse conhecimento e uma Natália depois. Foi esse entendimento que transformou a minha vida. Então, fica aqui comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas aí para você também. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou Natália Vieira, se você ainda não me conhece, eu sou pós-graduanda em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness e criei esse canal para compartilhar informações que vão te ajudar no seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Bom, pessoal, eu trouxe esse assunto hoje. Eu tô bem animada de trazer ele, porque esse é, sem dúvida, o conhecimento que mais me transformou, que me permitiu dar um salto mesmo em desenvolvimento pessoal, em autoconhecimento. Então, é o vídeo que eu tô mais animada de fazer aqui no canal, porque eu tenho certeza que isso pode te ajudar também. E eu não vou ficar enrolando não, tá? O grande conhecimento que você precisa saber e aplicar na sua vida a gente pensa ser alguém que não é quem a gente é. E enquanto a gente estiver preso nisso, as coisas não fluem na nossa vida. Eu aprendi isso em algumas fontes. Eu vou indicar para vocês um livro, que é esse aqui, O Poder do Agora. Esse livro, ele explica que a gente se identifica com alguém que não é o que a gente é, e aí no livro o Eckhart Tolle chama de falso eu. Enquanto a gente está identificado com esse falso eu, as coisas fluem de forma muito difícil na nossa vida, porque a gente está preso nesse falso eu. Então, o grande conhecimento que mudou a minha vida foi perceber que eu estava presa nesse eu da minha mente, que é alimentado pelas experiências que eu já passei e que eu precisava sair disso. Senão, eu não conseguia tratar aquelas coisas que eu queria tratar, eu não conseguia me curar, porque eu estava preso nesse falso eu que era totalmente enraizado nesses traumas, nessas coisas que eu já tinha passado anteriormente na minha vida, e eu não conseguia me desvencilhar disso porque aquilo fazia parte de quem eu era, ou de quem eu achava que eu era. E se eu me separasse daquilo, era como se eu estivesse perdendo uma parte de quem eu sou. Pode ser um pouco complexo, mas assim, esse livro é muito fácil de entender. Então, adquiram ele e fiquem aqui comigo nesse vídeo também que eu vou conseguir explicar melhor isso para vocês. O que acontece? Na nossa vida, a gente vai criando várias memórias. E a nossa mente, ela vai ficando alimentada dessas memórias, desses traumas, dos sofrimentos que a gente já passou, e a gente vai se identificando com tudo isso, com essas memórias, com esses traumas, com esses sofrimentos, e aquilo começa a fazer parte de quem a gente é. E aí, o que o Eckhart Tolle traz muito ali no livro? Se, por exemplo, pelas minhas experiências, eu sou uma pessoa triste porque eu já passei por muitas tristezas na vida, eu sempre preciso reviver a tristeza, porque faz parte de quem eu sou. Esse ponto, inclusive, foi algo que eu identifiquei e que eu fiquei, assim, totalmente surpreendida, porque eu tinha uma identificação com a tristeza e não precisava ter algo acontecendo hoje na minha vida triste. Eu revivia a todo momento aquelas experiências tristes que eu passei no passado. E aí elas faziam parte do meu presente, porque eu voltava nelas toda hora. E aí eu nunca deixava de ser aquela pessoa com uma tristeza, porque eu estava tão identificada com aquelas experiências que eu não conseguia sair desse padrão. E isso acontece para tudo. Então, se a gente é uma pessoa com muitas experiências de estresse, a gente vai sempre estar experimentando o estresse. Se a gente é uma pessoa com muitas experiências de carência, por exemplo, a gente sempre vai experimentar a carência, porque a gente fica preso naquelas experiências e na nossa mente. Então, este é o primeiro ponto e o primeiro aprendizado que eu preciso que vocês acessem. Que a vida só muda quando a gente consegue se separar dos nossos pensamentos, porque essas identificações vêm através dos pensamentos. Então, se eu tinha a identificação com o meu falso eu lá atrás, que era triste, toda hora vinha um pensamento de tristeza. E aí eu entrava dentro daquela emoção de tristeza. E aí eu gerava mais pensamentos de tristeza. E aí eu estava sempre revivendo aquelas emoções
do meu falso eu. Então, é preciso que a gente comece a se separar dos nossos pensamentos. Senão a gente só vai reviver, reviver, reviver o que já aconteceu e viver mais daquilo. Por isso que muitas vezes a nossa vida muda pouco, porque a gente quer mudar, mas quando vê a gente já está revivendo aquelas mesmas emoções. Por quê? Porque a gente está preso nos nossos pensamentos, que tem sempre aquelas emoções das experiências passadas e pensamentos do que a gente já viveu anteriormente. E o segundo ponto desse vídeo é que vocês precisam entender que o falso eu é aquele que sente prazer no sofrimento. Essa é até uma frase famosa que diz que a gente sente prazer no sofrimento. Isso é verdade. Inclusive, a gente associa muito a dopamina a uma sensação de prazer, só que nem sempre ela é só relacionada ao prazer específico. A dopamina também é muito associada à segurança. E quando a gente tem aquelas emoções que a gente já está acostumado a sentir, aquilo é um lugar seguro para nós. Né? Se eu sempre sinto a tristeza, eu sentir a tristeza é um lugar seguro para mim. Então eu tenho sim uma liberação de dopamina ali, porque eu me sinto numa zona segura. E é aí que a gente entende que a gente realmente sente prazer no sofrimento. E é por isso que a gente tem uma tendência natural de reviver aquelas mesmas emoções que a gente já sentiu. E é assim que a gente vai alimentando o nosso sofrimento. Então, quando a gente entende que é o nosso falso eu que está identificado com essas sensações, mas que não é quem a gente verdadeiramente é, porque a gente não é os nossos pensamentos, a gente consegue começar a observar de fora aqueles pensamentos. Então, a gente vai perceber aqueles pensamentos vindo. Então, se é um pensamento de algo triste que eu vivi lá atrás, eu vou perceber que ele está voltando, mas eu não vou mais ficar inteiramente dentro daquele pensamento. Eu não vou fazer parte mais daquele pensamento. Eu vou observar de fora. Porque eu sei que eu não sou aquilo que eu estou pensando. É aqui que entra a auto-observação. E a ativação de uma consciência, para a gente não viver ali num automatismo, no que a gente já está acostumado, imerso naquelas emoções que a gente sempre sente. A gente precisa ativar a consciência e perceber. Esse pensamento é um pensamento alimentado pelo meu falso eu, das experiências que eu já vivi, mas não é quem eu sou. Eu não preciso viver a vida toda revivendo aquelas emoções. Eu posso escolher ter um outro pensamento, mas isso só é possível se a gente ativar a nossa consciência, senão a gente fica totalmente preso e imerso naquele pensamento, gerando mais pensamentos que alimentam cada vez mais aquela mesma emoção. E vamos para o ponto 3? O ponto 3 é que a gente só consegue romper essa identificação com o pensamento através da presença. Sim, a mente só existe no passado ou no futuro. Se a gente estiver presente, totalmente presente, a mente não consegue existir. E o que seria isso, ativar a presença? É estar totalmente imerso no que você está fazendo nesse momento. Então, se você está lavando louça, sinta a temperatura da água, sinta a esponja, a textura do sabão, o cheiro do sabão. A gente precisa ativar a presença nas atividades do nosso dia a dia para conseguir reduzir um pouco a força que a nossa mente, que os nossos pensamentos antigos têm na nossa vida. E isso vai acontecendo aos poucos e de forma natural conforme a gente vai treinando. Então, toda atividade que você for fazer a partir de hoje, comece a prestar atenção. Será que eu estou totalmente imerso nos meus pensamentos? Vai tomar um banho? Sinta a temperatura da água, o cheiro do sabonete, do shampoo. Tente buscar na sua infância quais atividades você gostava de fazer. A criança é totalmente imersa no presente. Então, volte para sua criança. Será que você gostava de ouvir uma música e dançar? Faça isso. Se conecte com coisas que vão te trazer presença, porque aí você vai começando a se separar do pensamento. E conforme você vai construindo isso, você vai a cada dia percebendo o quanto que os nossos pensamentos têm força sobre nós.
e que aquelas histórias mentais que alimentam a tristeza, a frustração, o desânimo, vêm de memórias antigas que muitas vezes a gente, ficando presos nos nossos pensamentos, a gente não consegue se dissociar. E por que isso muda a nossa vida? Enquanto a gente está identificado com aquele falso eu da nossa mente, que são os nossos pensamentos, voltando sempre naquelas emoções que a gente está acostumado a sentir, a gente tem problemas de relacionamentos. É daqui que vem aquelas brigas, por exemplo, por percepções, por pontos de vista. Porque quando a gente está identificado com esse falso eu, a gente não consegue ouvir uma opinião contrária. Por quê? Porque parece um ataque a quem a gente é. Se eu me identifico com aquela ideia e a pessoa está indo contra aquela ideia, é como se ela estivesse indo contra mim. Mas a partir do momento que a gente se separa desse falso eu, a gente percebe que aquilo é só uma ideia e que a gente mesmo pode mudar de ideia conforme a gente vai vivendo. Então, a maior parte dos conflitos de relacionamento são entre falsos eus, né? Um falso eu de uma pessoa que se identifica com aquela opinião, com aquele ponto de vista, e o falso eu de uma outra pessoa que se identifica com outra opinião e outro ponto de vista. E elas não conseguem se ouvir. Por quê? Porque é como se fosse uma crítica a quem elas são. Então, conforme a gente vai se separando dos nossos pensamentos, vai ficando cada vez mais raro qualquer conflito e discussão entre familiares, em relacionamentos e qualquer tipo de relacionamento, seja de amizade, relacionamento amoroso, em família, no trabalho, porque a gente consegue entender que aquilo é só uma opinião diferente. Mas para isso, a gente precisa se separar da nossa mente, dos nossos pensamentos. Outro ponto que muda, a gente tem uma vida mais leve. Aquelas histórias que trazem tristeza, que afetam as nossas emoções, que nos faz reviver aqueles momentos que a gente quer curar, eles param de ter efeito sobre nós e sobre a nossa energia. E é aqui que a gente vai começando a ter mais energia para investir no que realmente importa. Porque se eu tenho menos conflitos, se eu alimento menos aquelas histórias que me deixam triste, que me deixam para baixo, o que eu vou ter? Eu vou tendo uma liberação de energia aqui, eu vou tendo uma energia de entusiasmo para investir no que realmente importa para mim. Então eu preciso fazer essa separação para efetivamente as coisas mudarem. Senão é um investimento forte de energia, de tentar seguir uma rotina nova, só que se eu tô preso ali naquelas emoções, eu não tenho energia para seguir essa rotina nova. E é por isso que muda tudo a gente conseguir se separar desse falso eu. E a grande transformação é essa. A gente vive uma vida com mais leveza, a gente tem bons relacionamentos e a gente não tem mais aquelas picuinhas do dia a dia de tal pessoa falou isso, tal pessoa falou aquilo não nos impacta mais. A gente tem energia para investir no que realmente importa pra gente. A gente começa a acessar mais alegria, felicidade. A felicidade ela é muito associada à presença e muitas vezes a gente acha que não, que depende de coisas externas. Mas quanto mais a gente começa a viver e a experienciar realmente os estados de presença, a gente percebe que a felicidade é totalmente ligada à presença e que não tem como ficar triste estando presente. Às vezes eu começo até a reparar que volta e meia minha mente já me coloca lá naqueles estados antigos. Quando eu percebo, recobro a presença, eu já paro de sentir totalmente aquela emoção que estava me levando para reviver aquelas coisas passadas, porque a presença traz junto com ela a felicidade. Experimentem aí, tentem fazer essa separação na vida de vocês, a presença que vai permitir que essa separação efetivamente aconteça, e aí vocês vão começar a perceber que todas aquelas identificações que vocês tinham de, talvez se identificar como uma pessoa teimosa, uma pessoa estressada, uma pessoa chata, triste, que isso são só memórias. E quanto mais você acessa quem você verdadeiramente é através da consciência, mais você vai percebendo que aquilo foram estados que você reforçou por muito tempo, mas que quando você ativa a presença, você não tem mais aquela reatividade a partir daquele estado. Isso é realmente um divisor de águas. Espero que vocês tenham compreendido o quanto que esse conhecimento muda e transforma vidas. Espero que ajude vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram. Se tiverem alguma transformação, depois me digam aqui também. E para quem ainda não sabe, eu tenho uma mentoria
que é a mentoria da Na Essência. Nessa mentoria eu reuni numa metodologia própria todo o meu processo de ir me desvencilhando da mente, né, de ir me desvencilhando desse falso eu e construindo uma nova Natália com mais energia, com mais entusiasmo, tendo propósito, sabendo para onde eu estou indo e não mais vivendo ali no automatismo e à mercê dos acontecimentos. Então, se vocês quiserem também conhecer a mentoria, vou deixar o link aqui na descrição. Espero vocês lá. Beijo e até o próximo vídeo.